Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao podcast da Legacy. Hoje eu estou acompanhado de duas influências relevantes no mundo digital. O professor André Junger, aqui do meu lado. Obrigado, eu já gostei de ser chamado assim. Tudo bem? E também a Priscila Tavares, nossa influência aqui do Mato Grosso. Boa tarde, pessoal. Como vocês estão? Uma alegria ter vocês aqui para receber ela que virou celebridade desde dezembro, né? A Mariana Chaves, que foi aceita em Harvard. Mariana, muito bom ter você aqui conosco. Oi, gente. Muito bom estar aqui, eu que digo. Uma alegria conversar com vocês e quem sabe atingir cada vez mais jovens aqui no Mato Grosso, em Sorriso. Muito feliz mesmo. Muito legal, a Mariana está com a gente, é um bate-papo informal. A Priscila é uma das pessoas mais engraçadas que eu conheço. Mariana, pra você que eu tô um pouco apreensiva da cidade aqui, né? Lá, uma moça tão jovem passou em Harvard, gente. E eu aqui tentando saber como escreve bolacha cracker. Tudo bem, vai dar certo. Eu quero aprender com a Mariana. Vou só explicar hoje aqui. A gente tem muitas perguntas para Mariana e eu tive chance de bater um papo com ela um pouquinho, mas explicar ao pessoal o que ela está fazendo aqui, né? A Mariana é de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e ela está no Mato Grosso palestrando uma sequência de palestras para jovens que sonham em estudar em grandes universidades, né? E ela chegou de Alta Floresta hoje e essa noite ela vai estar aqui na Legacy, no nosso auditório, palestrando para os nossos alunos e convidados também da cidade. Estamos muito animados com isso, Mariana. Animação total minha. Agora, Mariana, me fala uma coisa. Desde aquele vídeo, né, que repercutiu bastante no Brasil, que você está reagindo à sua a tela do computador onde você recebe a informação que você foi aceita e aprovada em Harvard. Isso aconteceu em dezembro do ano passado, certo? Sim, 18 de dezembro. 18 de dezembro. De lá pra cá, eu acho que a sua agenda ficou bastante ocupada, né? Ah, sim, com certeza. Muitas coisas mudaram assim na minha rotina. Deu tempo de descansar, celebrar bastante a conquista. Deixei algumas burocracias da application de lado de outras universidades, né? E, enfim, agora tô nessa sequência de palestras, podcasts, eventos e tá muito, muito gostoso. Eu fiquei muito feliz em saber que você estaria tão próximo da gente. Falei, claro que a gente tem que dar um jeito de trazer ela aqui. E não foi só em Harvard, né? Eu vi ali, gente, não acaba as universidades que a mulher foi aprovada. Coisa boa demais, meu. É isso. Eu fui aprovada em Harvard para cursar governo e economia, então trabalhar com políticas públicas. Também passei em medicina pela Universidade Federal de Santa Maria. Passei na USP por economia. E na URGS, na Federal do Rio Grande do Sul, eu passei em direito e economia. Foram 5 aprovações. De tudo que ela falou ali, eu acho que eu conheço medicina. Eu sempre, assim, desde criança mesmo, eu sempre fui aquela criança diferente. Eu queria ser diferente, eu queria ser a líder. Eu queria... Assim, tava brincando de filhinho e mamãe, eu era sempre a mamãe, porque eu tava liderando. Então eu sempre tive essa vontade, assim, de me engajar, de envolver em vários projetos. E foi muito natural pra mim, eu sempre fui, assim, muito aventureira também, querer ir pra outro país, uma nova experiência. Acho que é muito, muito natural meu mesmo. Que coisa, primeiro como exemplo arrasta mesmo, né? Ela falou da escola, né, de ter alguém que já foi, que participou e aí pensou, também posso. E ela pode, você pode. Sabe o que eu acho legal? Ela falar assim, eu sempre me percebi querendo ser diferente, fazer mais, alcançar mais. E fala um pouco, porque às vezes alguém que está nos vendo agora tem essa ambição, mas um desconhecimento das etapas que são necessárias para até tentar uma vaga numa grande universidade. Você podia contar um pouco do passo a passo, como que aplicar para uma universidade como Harvard? Primeira coisa que eu tenho para dizer é que é muito, muito diferente do processo brasileiro. Não é uma prova, são uma série de documentos e dados que a gente envia para a universidade. Tem sim provas, mas é só uma das etapas. Então a gente faz uma prova, mas a gente tem essa nota e ela não é o que define se a gente passa ou não, ela é só uma das partes que são avaliadas. A gente também envia cartas de recomendação, a gente envia teste de proficiência em inglês, a gente envia, e talvez seja o principal de todo o nosso currículo de atividades extracurriculares. A gente envia também as notas, boletim, tem entrevista com ex-alunos da universidade. Então, assim, é um processo muito holístico. Eles analisam toda a tua história, do 9º até o 3º ano do ensino médio. Então, tudo que tu fez. E, assim, resumindo tudo, eles não buscam, então, pessoas que saibam
química, física, matemática e só. Eles procuram líderes, pessoas engajadas, pessoas que se envolvem, pessoas que têm uma narrativa muito consolidada do que elas querem no futuro e que não vão só seguir o caminho, elas vão procurar caminhos novos. Acho isso que elas Legal, buscam. que bacana isso, porque ela tá falando que uma coisa é você tirar boas notas, outra coisa é você ter uma identidade segura do que você pretende para o futuro, né? E eu puxo a bola para você, porque você como professor aqui, você traz isso muito para a sala de aula, né? Esse lado do aluno entender que aqui é uma etapa que se conclui, mas ele tem uma vida toda pela frente. E como que quando trabalhar isso em sala de aula com os alunos? Primeiro que esse modo de avaliação é bem legal, né? Porque às vezes no Brasil você acaba sendo avaliado por um final de semana. Às vezes naquele final de semana, de repente você tá mal, tal, então você não passou no Enem, né? Não passou no vestibular. E essa maneira é avaliado aí no mínimo 4 anos, né? A pergunta que eu queria te fazer, porque além de Harvard, você passou em algumas universidades no Brasil, né? E a minha especialidade acabou sendo cursinho. Preparei muito para essa área de cursinho. É justamente fazer com que os alunos passassem nas universidades, né? E a grande dúvida dos alunos, né, é quantas horas por dia, por exemplo, seriam suficientes para passar numa universidade brasileira, né? Mas eu vou dar o meu segredo aqui, que eu acho que é a chave que todos os alunos do ensino público, do ensino particular e todos os ensinos têm na mão deles e eles não utilizam. Assim, desde o ensino fundamental, eu sempre pensei no colégio como esse é o momento que eu vou prestar atenção para eu não ter que estudar em casa. E eu aprendi muito com meus professores, eu aprendia muito nas aulas e eu aprendia para realmente aprender e não para decorar para a prova. E assim, tem coisas que eu lembro, assim, conteúdos super específicos que eu aprendi em 7º, 8º ano. E foi muito legal que quando chegou o Enem eu só basicamente revisei, porque eu tinha o conteúdo muito consolidado. Então, com certeza, o cursinho ele é importante, é super necessário, ainda mais para quem quer medicina, quem quer direito, essas áreas mais difíceis. Mas, assim, a base, o pilar, é as aulas, é o colégio. É aprender. Se tu aprende, tu tem um bom ensino médio, tu vai ter um bom Enem, um bom vestibular. Você não vai fazer mesmo, você vai ingressar em Harvard. Então, a minha faculdade nos Estados Unidos começa em agosto. Então, eu até poderia fazer um semestre aqui, mas eu Não. tenho outras prioridades por agora. Legal. Aí em agosto agora, nesse ano, você vai pra lá. Isso aí. E daí lá você fica quanto tempo? A universidade dura 4 anos, então eu me formo em 2030. Porém, eu vou vir visitar, né, quando sempre puder. Que legal, gente. Gente, é o máximo. E eu conheci, e é de verdade. Ela é inteligente demais. Que legal, Mariana. Que história bacana, viu? E sua família, todo mundo sempre apoiou você. Não, vai, quero ir. Sempre. Assim, no início, meus pais ficavam, assim, um pouco desacreditados. Não era porque eles não acreditavam em mim. Era... Fala como mãe, sabe por quê? Porque eu não sei o que eu falaria pra ele se ela chegasse pra mim, né? Eu já tenho 5 anos, mas mãe, eu quero ir pra Harvard. O que eu faço, Jesus? Eu não sei nem como é que chega lá, minha filha. Pois é. É exatamente isso, assim. Eu acho que meus pais tiveram esse mesmo sentimento de como assim? Isso é possível? E daí foi um processo pra eu mostrar que era possível, que tem outros brasileiros que estão mal hoje, que já estiveram. E assim, conforme eu fui mostrando o resultado, fui mostrando conhecimento do processo, mas também resultado, performance mesmo. Acho que meus pais passaram a acreditar mais. E hoje em dia eles são super de boa com isso. Toda a minha família, meus avós, meus tios. Legal. E a mãe e o pai já estão preparados pra você ir já? Assim, acho que preparado não deve estar nunca. Não, eu tô preparada no destino não vou estar também, pra ficar longe. Mas acho que é uma necessidade, assim, se aventurar, procurar um novo e achar. Eu tive a oportunidade de estudar fora e eu sei que quando você regressa para o Brasil, um diploma de uma instituição no exterior te dá um certo destaque. Agora, Harvard é uma universidade com um prestígio colossal e muitas vezes alunos que vão para universidades como essas, antes mesmo de se formar, já tem empresas batendo na porta dizendo que tem interesse. O seu sentimento hoje é que você se forma lá e continua uma carreira por lá? Ou você pensa em voltar para o Brasil? Isso que tu mencionou é muito real, assim, os alunos da Harvard, eles são muito procurados. Até na minha área, que eu quero trabalhar com políticas públicas, já escutei vários relatos de Secretaria de Estado, Secretaria de Município, já entrando em contato com os alunos para já voltar trabalhando. Então, acho que isso eu admiro muito, assim, que existe essa busca, porque realmente é um conhecimento muito especial. E eu pretendo voltar, sim, eu quero me formar e voltar.
Uma cultura muito forte nos Estados Unidos é o mestrado profissional. Então, quando a gente já tem uma carreira profissional, a gente faz mestrado, doutorado, enfim, é uma possibilidade. E essa é a minha ideia. Como eu falei, eu quero trabalhar com política pública, então a minha ideia é me formar, voltar, trabalhar um pouco no executivo, quem sabe até me candidatar. A gente vê ela no futuro. Seria muito legal. Mariana, deixa eu voltar num assunto que você falou, que nesse processo seletivo, você percebeu que os entrevistadores, eles queriam saber, além de notas, né? Extracurriculares, o que você fazia, o que você estava envolvida, o que eles estavam procurando. Por exemplo, o que de extracurricular que você fez, você pensava, alguém poderia dizer assim, cara, isso não tem nada a ver, né? Que eu ajudei num serviço social da minha cidade, mas acabou vindo na entrevista. Assim, conta um pouco pra gente sobre o que acontecia na sua vida fora da sala de aula, fora do acadêmico, que acabou pesando na seleção em Harvard. Quando a gente envia as atividades, a gente envia 10. É bastante coisa, inclusive. Daí a gente coloca na ordem de prioridade. Então a gente vai do da mais relevante nas nossas vidas até a menos. E a minha primeira atividade, que eu me envolvi muito mesmo, foi o Interact Club. O Interact Club é uma organização que ela é afiliada ao Rotary. Acho que vocês devem conhecer o Rotary, né? Isso aí. E daí é a versão jovem do Rotary, para jovens de 12 a 18 anos. E a gente faz projeto de voluntariado, basicamente. Eu trabalhei muito em escola, em hospital, viajei para participar de eventos pelo Interact. Tinha, inclusive, a ser a única brasileira menina, né? Tinha um menino a fazer parte do board internacional do Rotary. Então eu tive um trabalho muito legal, assim, fui presidente do meu clube, fui presidente a nível distrital, né? Que é basicamente regional. Então, acho que foi talvez a minha atividade mais relevante, que estava no número 1, e acho que foi muito bem vista. Até porque eu quero trabalhar com pessoas, né? Política é sobre pessoas. E no Interact eu lidei muito com pessoas. Mas eu também fiz simulações da ONU, que são debates que a gente debate como se fossem países para resolver os problemas do mundo. E eu também viajei bastante o Brasil, simulando, fui aos Estados Unidos. Então, também tive premiações a nível internacional, acho que isso é muito bem visto também. Tanto em simulações da ONU, como até publiquei artigos a nível internacional. Acho que mais ou menos isso, assim. Eu tive um misto de voluntariado, que foi muito forte no meu perfil, mas também atividades voltadas para a política, para o debate, diplomacia. E isso começou quando? Quando você começou a fazer isso? Quando você decidiu que ia... a partir de agora eu tenho que começar a fazer, assim? Então, a minha jornada ela começa quando eu entrei no colégio militar. Acho que eu já comecei a me engajar muito mais. Eu comecei muito nas Olimpíadas do Conhecimento. Assim, eu fiz todos que vocês podem imaginar. OBMEP, que o senhor mencionou. Fiz OBMEP, fiz OBA, fiz OMC, fiz OBG, OBGP. Eu fiz todas essas siglas aí que tem de Olimpíadas do Conhecimento. E no 8º ano eu tive a chance de entrar no Clube de Relações Internacionais, que é um clube que a minha escola oferta, o Colégio Militar de Santa Maria, que é justamente esse clube das simulações da ONU. E começou por aí, então eu acho que estudei muito sobre os problemas do mundo, assim, no geral. E eu quis estudar sobre os problemas da minha cidade. E daí que veio surgir o Interact na minha vida. Daí eu entrei no clube, consegui subir para a liderança do clube bem rapidamente, considerado rapidamente. E foi isso, assim, acho que foi mais ou menos assim, mas eu comecei bem cedo, assim. Só que em momentos diferentes da vida, com prioridades diferentes. Você não foi avaliada em um ano só, né? Isso aí. Em vários anos contando Isso aí. aquele... Porém, nem todos os alunos têm essa percepção, né? Pois é, porque eu tô pensando exatamente isso. Quando que eu vou começar a fazer a Lívia quiser essas coisas? Tem uma série que eles uma colocação aqui interessante, porque fiz um professor de matemática, física, química, ele está muito interessado em dar o conteúdo dele, né? Já tem tempo que eu procuro fazer esse extra, né? Você levar o aluno para um outro nível. Pensar fora da caixa ali, né? Você tem até a responsabilidade de dar o conteúdo ali, para você separar um pedaço da aula, para você agregar mais coisas, né? Sim. E provavelmente, numa seleção dessa que a Mariana passou, eles estariam mais preparados se eles recebessem esse tipo também de instrução dos professores, né? Não só as matérias em si, né? Agora, no mês de abril, eu e o Marcelino está querendo fazer um trabalho social num bairro carente aqui da cidade. Nós vamos levar os alunos, né? Sim. Vamos levar os alunos para que eles tenham essa experiência ali. Né? Tudo isso, acredito que vai agregando, né? Então, realmente, essa informação, Mariana, para a gente está sendo muito importante, porque
porque até nos reposiciona como professor, como diretor aqui, a você dar oportunidade para os alunos fazerem coisas diferentes e futuramente eles serão avaliados. Exato, porque Pois é. e reposiciona não só como diretor, professor, mas como uma mãe também, que um dia pode ter que aconselhar a filha, né? Porque se hoje fosse comigo hoje, você dessa idade, eu não saberia o que fazer, como funciona, né, e tal. E é um caminho muito legal, uma experiência muito bacana. Sim. Sabe que você mencionou, assim, do papel do professor? E uma das etapas que a gente tem é justamente as cartas de recomendação. Então, as universidades pedem que o professor fale sobre o aluno. E eu acho que um professor só consegue fazer isso quando ele se importa com os alunos, quando ele tá ali, tá se colocando à frente, quando ele tá conhecendo os alunos e fazendo formas de acrescentar na vida dos alunos. Então, acho que são esses professores que são mais admirados, e os professores que eu escolhi para escrever as minhas cartas, ambos eram assim. E um era professor de matemática, inclusive, e uma das coisas que ele fez muito foi no meu terceiro ano, que ele foi meu professor, ele falou muito sobre finanças, sobre investimentos, que é da área da matemática, e super acrescentou na minha vida. A gente teve conversas muito legais, assim, sobre investimentos, sobre finanças. Então, é assim, esse tipo de relação que se cria, que cria uma boa carta de recomendação, mas também cria bons cidadãos, né? Vai para dentro de sala com conteúdo para aplicar. Então você pode ser frio, chegar ali, encher o quadro de matéria, ou você pode realmente se importar, né? Saber o nome do aluno, saber o que ele está pensando, o que ele está passando, e aí fica fácil numa hora de fazer uma carta até de E até você ter a sensibilidade de perceber um sonho, né? Porque é o sonho delas. Talvez se muitos professores não tivessem prestado atenção nisso, ela não conseguiria, talvez até, vou deixar quieto isso, talvez eu tô sonhando muito, talvez isso nem vou ficar quietinha aqui, né? Mas ela teve também uma outra aluna, um exemplo, e isso é muito legal. A gente vê a responsabilidade que você hoje, Mariana, tão nova, tem, né, em influenciar, né, outros jovens, né, e adolescentes a sonhar. Nessa, voltando, né, ao processo seletivo, porque eu penso uma instituição como essa, que tem milhares de pessoas disputando poucas vagas. Tudo, né? Eles estão querendo saber se há realmente uma coerência na escolha da área de estudo com a vida da pessoa. Então, se relações públicas né, é uma coisa que você quer fazer, se você se interessa por esse assunto, qual o nível de engajamento que você já tem? Porque às vezes, né, o aluno fala assim, não, um sonho em salvar as baleias e tal. Mas ele pensa, quando eu chegar lá, aí sim eu vou conseguir fazer. Exato. Eu tenho um exemplo meio louco, mas o que você está fazendo hoje? Exato. Se você se importa tanto, o que você faz hoje que mostra coerência com o seu discurso? A gente sabe que existe o teste vocacional, né? Quando você fez algo assim para saber que você... Não, assim, é tudo de autoconhecimento e uma jornada de reflexão mesmo, até encontrar o que tu realmente vai colocar. Porque a gente é solicitado que a gente coloque o curso que a gente pensa em fazer. Mas, inclusive, não é obrigatório a gente colocar. Então, a gente pode marcar a opção não decidir ainda. O que eu acho muito legal, porque as universidades americanas, elas são 4 anos de curso, só que os primeiros 2 anos eles são dedicados a descobrir o que você gosta. Então, tá obrigado que tu faça aulas em várias áreas diferentes, em Sabiano e Claire Major. E se tu quiser, tu pode fazer uma aula de dança, uma aula de engenharia, uma aula de economia. Porque quando a gente pensa no sistema brasileiro, vamos supor, a gente vai ter que escolher o curso que a gente vai colocar pra escrever. E eu escolhi isso na hora que eu fazia a minha inscrição. Só que aí tu pode me perguntar, tu teve alguma experiência na área do direito? Sim. Não. Eu tive uma experiência na área da medicina? Não. E mesmo assim, a gente é forçado a escolher uma dessas áreas. Exato. Você almeja um diploma universitário. Para você chegar a ter esse canudo da mão, você tem que completar tantos créditos. Só que existem créditos que contam para qualquer área de formação. Então, nos seus 2 primeiros anos que ela está falando, você pode pegar um pouquinho de tudo. Porque com 18 anos, que é uma idade comum de alguém que ingressa na universidade, como você vai saber a área que você quer dedicar o resto da sua vida? Sem ter tido uma experiência prévia, sem ter tido contato com a matéria, né? Aqui hoje a gente presta vestibular e a gente cobra dos nossos adolescentes, né, que eles
Se decidam logo. Qual lição você quer? Eu com 40 anos hoje, às vezes não sei. Não, eu tô aqui hoje, Mariana. Será que você acha assim que você consegue me dar um passo a passo? Tipo, eu sou bem ruim de internet, eu tô aqui me ajudar até preencher os formulários. Você chamou pra saber. Olha, ele é de inglês, ó. Um spoiler, tá me dando. Primeiro passo já é um passo no inglês. Tentar outra coisa, espanhol. Outro lugar. Vamos ver se. Lá. Bom. Mas que legal, Mariana, que bacana. Isso faz com que aqui no Brasil, até muitas pessoas, depois do segundo, terceiro ano de curso, eles desistem, Sim. né? Por exemplo, os alunos começaram até em medicina. Ou até depois formou, né? Muitos formam naquele processo que não se encontra. Prejuízo, assim, É. né? Porque você imagina, 6 anos, às vezes, você fazendo uma faculdade, depois você descobre que não era Que não era aquilo. Não, além do prejuízo, vamos falar na parte financeira, tem o prejuízo psicológico, a frustração que a pessoa passa, né? Pois é. Eu conheço pessoas que fizeram faculdade, mestrado, doutorado. Nossa, não era o que. Não. Hoje estão totalmente fora da área, daquilo que estudaram uma vida inteira, né? Tipo, estuda 10. Tem muito do Brasil. É. Nossa, pessoas assim trabalhando fora da área. Pensa, não pode pensar que a gente está no país errado, então tem que atingir outro país. É, Uma coisa que eu admirei na Mariana na nossa rápida conversa é que ela está vindo de um evento em Alta Floresta, onde ela palestrou. Hoje ela está palestrando aqui de novo. São palestras que ela está doando o tempo dela, né? A gente disponibilizou entrada gratuita para alunos da rede pública e ela estava compartilhando o coração dela. Falou assim, eu tenho um coração para alunos da rede pública. Fala um pouco sobre isso. Eu passei por todas as redes. Eu passei pela rede municipal em Santiago, que eu moro em Santa Maria, né? Santa Maria tem 300 mil habitantes, Santiago tem 50 mil. É bem pequeno mesmo. Que é a minha cidade natal. Eu passei na rede municipal de Santiago, passei pela rede estadual também em Santiago. Fiquei 3 anos numa escola privada em Santa Maria e depois entrei no colégio militar, que eu fiz o 6º ou 3º ano do médio. Então eu passei por todas as redes. E todas essas redes me ensinaram de formas distintas, assim. E me impactaram, fizeram parte da fundação do que eu sou hoje. Então eu tenho muito esse carinho muito forte pela rede pública, ainda mais porque esse conhecimento, nem assim o ensino do inglês às vezes chega na rede pública. Então, é um carinho muito forte que eu tenho e que eu me coloco muito à disposição para ajudar esses alunos, sabe? Sempre que me mandam mensagem no Instagram, eu respondo. Se me pedirem palestra, eu faço. É isso aí. Olha aí, pessoal da rede pública, viu? Entra na fila, porque a gente chegou primeiro, mas vocês podem entrar em contato. Mariana. Mas até agosto, porque tem que aproveitar até agosto, né? Porque depois ela embarca para os Estados Unidos. Mas ela vai ficar lá em casa 3 meses. Tirando a de 5 anos. Vamos entrar em Harvard. Ou 5 menos agora. Nem sabe. Legal. Tô colocando nela, né? Agora. Eu acho que a gente podia pedir da Marina, ela já tocou nesse assunto, mas quem está nos assistindo e acha, cara, conecta com esse sonho. Fala assim, poxa, eu também tenho essa vontade, está dentro de mim, eu queria muito para uma grande universidade. Há uma certa falta de conhecimento sobre como começar. Quais conselhos você daria? Assim, acho que o primeiro passo para planejar os próximos anos é conhecer o processo, conhecer a fundo. Então, pesquisar muito, tem muito material na internet, tem sites assim, extremamente confiáveis que dão passo a passo literal em todos os pontos que tem que bater. Encontrar pessoas que estejam no mesmo processo e vai ser difícil, porque é um processo muito desconhecido no Brasil, infelizmente. Mas tentar encontrar uma comunidade, tentar encontrar pessoas na internet que produzem conteúdo sobre. Eu, inclusive, estou produzindo conteúdo sobre. E acho que também tentar encontrar o seu sonho grande, assim, a sua narrativa. O que vai tornar toda a tua história coesa, o que vai ligar tudo para um sonho grande mesmo. Acho que essa é a palavra, sonho grande. No meu caso, por exemplo, são as políticas públicas. Então, apesar de eu ter feito coisas bem distintas, fiz voluntariado, mas também fiz esporte, fui atleta por um período, mas também fiz simulações da ONU. Enquanto eu contava a minha história, eu liguei tudo isso. No sentido do que eu aprendi em cada uma dessas coisas que me ajudou a ser uma política no futuro. Melhor, que vai me ajudar a ser uma política no futuro. E foram coisas assim, desde as minhas atividades até assim, as histórias da minha vida mesmo. Porque as redações que a gente escreve não são redações sobre um tema qualquer como a do Enem. Sobre envelhecimento do Brasil, trabalho e cuidado da mulher, que foram os temas aí recentes, né?
não é sobre isso, é sobre a gente. Então eles te pedem, fale sobre um desafio que você superou e que você aprendeu com ele. Uau. Ou te pedem, conte a sua história, simples assim, de qualquer forma. Ou o que você acha da sua identidade que vai adicionar na nossa universidade. Eles te perguntam esse tipo de coisa, assim. Nossa, eu tô assim, impactada. É uma jornada de autoconhecimento. Eu ia falar, não, estarem nisso agora. Tem que falar só um pouquinho, vou pegar o chat aqui que eu converso muito chat. Pra ele não dar pra mim. Que isso? Pois é assim, é sobre nós mesmo, só sobre realmente nossa essência, assim, a nossa história. E acho que ter uma narrativa coisa é o mais importante, porque tu não pode num texto falar que tu quer trabalhar com cinema, em outro falar que não decidiu ainda, tu quer trabalhar com engenharia, sabe? Tu tem que ter algo que ligue tudo isso. Então acho que é realmente refletir o que tu realmente quer, qual que é o teu sonho grande, qual o impacto que quer trazer pro mundo. Seja no empreendedorismo, seja na política, seja no terceiro setor, o que tu quer acrescentar no mundo? Acho que é isso que eles buscam saber. E acho que é um dos primeiros passos para, a partir daí, montar um currículo que faça sentido para isso, ou como continuar a manter as notas altas, etc. Ela me fez lembrar de uma frase que eu ouvi de um palestrante americano, Leroy James, eu creio que é o nome dele. Ele fala assim, o problema, a razão pela qual muita gente está frustrada na vida não é que sonhou alto e não acertou. A pessoa sonhou baixo e acertou. Então, se você não tira um tempo para se conhecer, se entender, buscar coerência em como você foi feito, sabe? Desde pequenininho, como você é diferente, as coisas que te interessam, as coisas que você é elogiado ao seu redor, pô, você faz isso muito bem. Até falando como mãe, o quanto a gente dá credibilidade ou não para as coisas dos nossos filhos. As palavras de validação, é verdade. Porque às vezes eu vejo... Isso é importantíssimo. Um exemplo, quanto é importante você validar aquilo, né? Porque aquilo pode ser o começo de uma grande carreira, de um grande sonho dela, né? Sim. Então eu acho que isso é algo muito importante também, né? E você começar a se permitir sonhar alto, sabe? No começo é um sonho, depois é o que a Mariana falou, tá, vamos pesquisar. Se isso fosse realmente uma etapa final onde eu chegaria, o que já chegou? Como que chegou? O que eu posso descobrir hoje? E na internet é uma facilidade que a nossa geração tem que não tinha. Como é a frase do seu network de valor? Que a gente está a um passo, né? Quantas pessoas do nosso... Não, Não é como, é quem, né? Eu tenho algumas frases, mas... eu acho que uma das coisas que eu aprendi na vida é que muitas vezes resultado não é esforço, é relacionamento. Né? Você fazer as conexões certas que despertam uma ideia que de repente te inspira numa direção. E eu acho que isso tem a ver com Deus também, porque Ele quer que a gente colabore um com o outro, né? Uma das expressões mais repetidas por Jesus foi uns aos outros. Uns aos outros. Relacionamento. Sim. Na realidade, talvez isso ajudou a Helena na... Nossa! A honra que ela dá para os professores dela é comovente. E dentro de sala, você era no fundão ou você estava mais férias? Uma grande mística que se tem, e já vieram me falar sobre isso, é que o aluno para passar em Harvard tem que ser assim um nerd. Ele tem que estudar o dia inteiro, de manhã até de noite. Ele tem que ser assim, só pensar nisso, ele não sabe nem falar com as pessoas, ele só estuda. Cara, eu adoro desmistificar isso. Eu não, eu estava no fundo. Eu conversava, mas não muito, assim, como eu falei, eu prestava muita atenção nas aulas, mas quando tinha tempo livre eu conversava, aproveitava o meu intervalo, não ficava assim, entendendo essa questão. Meus alunos vão estar lá te ouvindo aí. Não, tem diferença em ser uma pessoa respeitosa, dedicada, estar no fundo, e tu tá ali no fundo, é uma grande diferença. E assim, eu tinha uma forte dificuldade em química, eu tirei notas bem baixas em química esse ano, tipo 6, assim, nessas. Mas em comparação, as outras notas eram bem altas, tanto que minha média do ano todo ficou 9,4, do ano todo. Mas foi isso, assim, acho que eu não era aluna perfeita, assim, de tudo. Chamava muito sua atenção na sala? Tipo, você não gostava muito? Não, é que eu sempre fui muito... Os professores não gostavam dos alunos, que eles estavam desrespeitando e eles não tinham nenhum remorso quanto a isso, eles não estavam nem aí. Tipo, se eu fazer alguma coisa errada, a primeira coisa que eu falava era desculpa, vou melhorar, Foi o início, né? Foi o ponto principal onde que você
quando está na sala de aula, você está na sala de aula, prestando atenção na sala, acontecendo, né? Isso aí. Momento, né? Sim. E eu sempre acho que, assim, uma dica pros alunos é: vejam seus professores para além da sala de aula, como pessoas mesmo. Eu conversava com os professores sobre assuntos da vida, sobre o dia a dia deles, sobre os filhos deles, como é que eles estavam. Então, acho que sempre foi essa relação de realmente uma amizade, assim. Então, eu nunca fui, assim, não digo que eu nunca levei nenhum xingão, nada, mas foi mais num tom de conversa, tipo, melhor nisso, do que assim, meu Deus, eu não tenho mais o que fazer contigo, sabe? Foi bem diferente, assim, a vibe. Falando assim, né, já que nós estamos falando para muitos jovens vão ouvir isso em nome de Jesus, né? Você acha que esse sonho, Harvard, né, ele é... Todo mundo pode sonhar com isso? Os alunos de rede pública, de rede privada, você acha que é possível? Aí eu diria que todo mundo pode sonhar com isso, sim. Por quê? Primeiro que o processo, ele ele considera muito contexto, ele considera muito background das pessoas. Então não importa se tu veio da rede pública e tu não teve um ensino super avançado, super organizado, porque tem espaços para explicar isso. Porque como é que a gente vai comparar um aluno da rede pública que não teve nenhuma oportunidade de clube, de aulas de inglês, de extracurricular, com um aluno de uma escola militar, por exemplo, que é a minha escola, que tem muitos clubes, muitas atividades. Não tem como comparar. Mas então, como é que a gente vai comparar? A gente vai ter que comparar. Tem espaços na application dedicados a explicar o teu contexto. Então, se tu teve uma dificuldade, se tu teve que trabalhar, se tu teve que ajudar em casa, tudo isso tem espaços para explicar. E tu pode não ter tido o mesmo resultado que eu, por exemplo, que eu tive, por exemplo, premiações internacionais, tu pode ter tido uma premiação regional da tua escola. Mas se tu teve desafios que fizeram aquilo ali ser o melhor entre os pares, o melhor que tu poderia fazer, e tu atingiu o melhor que tu poderia fazer na tua realidade, então tu é uma pessoa tão digna quanto eu, que eu atingi também o melhor que eu poderia fazer na minha realidade. Só um exemplo, né? Mas também tem a questão do gasto. O processo, eu sou bem realista, assim, ele é mais caro que o processo brasileiro. Tem várias taxas que você tem que pagar e taxas em dólar. Porém, por que eu falo que ele é possível para todo mundo, mesmo quem vem assim da periferia? Tem várias instituições no Brasil, organizações assim, que dão mentoria, que dão apoio financeiro, que patrocinam um aluno gratuitamente. E não é uma nem duas, não é três, é várias. Legal, hein? Então, assim, claro que envolve um planejamento de tu pesquisar sobre isso, encontrar as oportunidades, mas elas existem. Eu mesma, a minha mentoria, que eu fiz pela Fundação Estudar, eu não paguei nada do processo. Nada. Pelo meu mérito, eu contei a minha história e eles falaram, olha, eu acredito nessa jovem e a gente vai ajudar ela. E agora estão sorrindo, hein? De orelha a orelha. Bacana. Era uma das minhas maiores dúvidas, né? Se é possível qualquer pessoa sonhar com isso, qualquer jovem, né? Porque às vezes a gente tem que ser realista. Muitos jovens vão assistir e falar, isso não é pra mim, Só que nem a gente falou, as taxas são em dólar, por exemplo. Então é algo que às vezes foge um pouco da realidade de muitas pessoas, né? Ô, Pri, sabe, eu acho que o jovem que almeja algo assim, ele tem que se perguntar se ele está disposto a pagar o preço. Porque há uma diferença entre vontade e expectativa, né? Você pode ter vontade de ir para Harvard, mas para criar a expectativa de entrar em Harvard, você tem que se pautar pelo processo seletivo e as exigências que ele tem, né? E há um preço a ser pago. Por isso que hoje a gente está sentado aqui com alguém em tom celebratório, porque ela conquistou algo que é digno de mérito, de atenção e tal. Então, eu acho que os jovens, eles têm que refletir sobre isso. A outra coisa que me vem em mente nesse momento é que quando a Mari se dispõe a servir de volta à comunidade, eu acho que tem muito mais impacto do que a gente falando, sabe? Porque ela é alguém que ela estava logo ali, sentada exatamente onde ele está. E Mari, considerando que você começa as aulas em agosto, né? E a Mari que foi aprovada em dezembro, sua vida mudou bastante, pouco tempo atrás, né? O que acontece entre agora e agosto? Como é que vai ser a rotina e a vida da Mari? Então, tem certas exigências da universidade, então a gente tem que fazer uns cursos assim antes de ir, a gente tem que preencher vários formulários pra gente escolher o nosso dormitório, esse tipo de coisa. Visto, tem que tirar, tem que fazer a compra das passagens, mas enfim, não é tanta demanda assim. Então, os meus planos pessoais
Eu quero continuar falando sobre a aplicação o máximo que eu puder, em todas as escolas que eu puder, em todos os podcasts que eu puder, porque eu quero que o máximo de jovens escute sobre isso e eu me exponho a falar sobre. Também quero continuar tocando algumas coisas que eu já estou tocando, alguns projetos que incluem viagens grandes, assim, que eu vou fazer em breve. E quem sabe se eu conseguir ter uma experiência da política mais prática, assim. Quem sabe até me filiar a um partido, esse tipo de coisa. Vamos ver o que os próximos meses aguardam. Então, eu vou ficar... Eu não posso deixar de fazer isso. Eu quero estender o convite do Republicanos. O Partido Republicanos hoje é um partido que eu acho que coerente com os seus valores, e o fundador é meu pai, então fica registrado aqui o primeiro convite do Partido Republicanos. Então, E eu não podia. já, né? Pra te dizer que você precisar de alguém pra essas viagens grandes. E vou contigo. Sabe, Visa sua mãe, que eu em junho eu vou pra Grécia. adoro. Não conheço, mas vai. Era sonho de criança. Era meu sonho de criança e eu tô realizando isso através da minha experiência, assim, falando sobre a minha experiência. Eu vou participar de um evento sobre saúde mental do jovem e adolescente na Grécia. Agora eu conheci a Amazônia, tô aqui em Mato Grosso também, palestrando. E antes de dezembro, você tinha essas possibilidades, essa proporção, tudo isso? Você já pensava que poderia fazer essas coisas? Eu já viajava bastante, assim, pra participar de eventos, principalmente simulação da ONU, é algo que eu queria viajar bastante. Mas não tanto, assim, especialmente pra essa coisa do palestrado, participar de podcast, porque eu acho que as pessoas... Eu tinha muito o que falar sobre, mas não era tão vista, porque ali em dezembro eu realmente, assim, dei uma viralizada por conta do meu vídeo de aprovação e tudo mais. Daí, realmente, as coisas cresceram, não sei se falam nada. Não, bom demais. Se não fosse Harvard, você ia pra onde? Economia na URGS. É mesmo? Eu pensei na medicina, assim, por questão mais de dinheiro mesmo. Só que, cara, eu não vou pensar assim, eu vou pensar assim na minha paixão. Então, minha ideia já era ir pra economia, que é a área que eu realmente amo, né? Mas eu não teria como ficar na USP, assim, por questões financeiras mesmo. Então, acho que eu iria pra Porto Alegre, daí minha mãe poderia se mudar junto comigo. Que orgulho, né, gente? Não é? Do nosso país, né? Que legal, cara. Que a Mari possa influenciar uma nova safra Exato. de alunos, estudantes, sonhadores. Mas Trazemos um pouco disso, entendendo que cada um é cada um também, né? Eu acho que tem pessoas que têm sonhos que não necessariamente passam por grandes universidades, mas são sonhos dignos também. acho que é não acessar esse principal, né, de tudo. Lógico, incrível, né, Harvard, meu Deus. Mas é isso, é sobre o quanto a Mari acreditou no sonho dela, o quanto era possível, né, o quanto ela começou do zero, ela botou tudo no papel e falou, eu acho que vai dar. Sabe uma coisa que passa pra mim nessa conversa? O quanto a Mari é normal, não é? Não é? A gente esperando outra história. É. Pra mim, você assinar no intervalo, passar com ninguém. Pois é. Você Não. com matemática do lado, de física, química. Não, eu tava pensando. Eu sei isso aí. Tava pensando uma coisa. Quando Conversando. a gente responder mensagem no Instagram, achei que seria que você respondia assim. Olha. Você estava estudando química. Olha aí. Respondeu rapidinho. Olha lá. Essa menina É legal. o poder dessa Bem, então. Eu fiquei muito feliz. E assim, hoje eu acredito que você abre um caminho, né? Exato. Muito mais do que o seu sonho. Eu acredito que você vai fazer parte do sonho de muita gente. Porque você abre um portal, um caminho para muita gente que talvez até pensou num dia, mas achava Mas não desistiu. né? Você é uma desbravadora. Que coisa. Agora é muito bom, sabe? Gente, que legal, que bacana. Fiquei muito contente de ter esse bate-papo. Até porque na minha cabeça agora abriu várias caixinhas, várias coisas que... Olha pra você ver, né? Eu nunca nem tinha pensado como era isso. Eu nunca tinha parado pra pensar, nossa, como seria entrar numa universidade como essa? Então isso é muito legal, já ficou algo mais palpável, né? Algo que eu acho que até o professor, né, vai conseguir falar dentro da sala para os alunos. Eu conheci uma moça
que foi, que provou, que mostrou que é possível. Então, eu acho que é isso mesmo. Ela abriu um caminho muito, muito legal. Acho que hoje à noite vai ser. Espero que sim, espero que sim. Hoje eu vou falar mais ainda sobre a trajetória, sobre o processo também. Acho que vou dividir um pouco sobre dicas de estudo geral, um pouco de dicas pro exterior. Então, muito animada. Que bom. Nós mais ainda. Muito legal. Bom, vamos encerrar então o nosso primeiro podcast. Você que participou, que alegria tê-lo conosco. Professor André, palavras finais? Muito obrigado primeiro pelo convite, né? Estar aqui. Eu já mudei a minha maneira. Não vou pedir mais para lá, indo para frente. Olha, Né? Vamos ao as pessoas que vêm na hora. Eu vou deixar eles conversarem um pouco mais, né? porque Interagirem, exato. né? Para eles conhecerem essa parte também social. Porque foi tudo que a Mari ensinou a gente aqui hoje. Exatamente. A Mari mostrou que não é necessário só ali, né? Matéria. O que adianta se a gente vai que esses alunos querem fazer política, né? Vai precisar. E ali o social também, ó. Viu? Vale, Marcelo, daquele com vocês. Boa tarde, incrível. Foi mesmo, obrigado. Priscila Tavares, o seu bom humor, sua companhia é sempre Obrigado. muito agradável. Tantas celebridades, né? Eu não sabia nem o que eu ia fazer direito aqui, mas eu adorei. Eu acho que tudo tem um propósito, tudo é uma semente plantada. Talvez você veio para plantar algo que eu talvez futuramente possa ajudar alguém também, né? Passo para alguém que quer esse sonho, né? Obrigado. Eu queria que a Mari falasse agora para os jovens, se eles têm esse sonho, deixa uma mensagem final para eles, Mari. Acredite, sonhe grande, porque é possível, não importa de onde tu veio, não importa o que tu passou. Se eu tô aqui é porque tu também pode estar. Então, é isso, acredite, pesquise, se dedique e vai fundo, porque é muito melhor falhar do que não tentar. Olha, Excelente. Frase boa. Então, uma honra ter a Mari conosco. Legacy School, Comunidade das Nações. Obrigado por ter acompanhado. Mari, valeu, pessoal. Um abraço.